Faz chover, Senhor, nesse lugar. Chuva, chuva de bênção, de misericórdia, chuva de amor. Faz chover, Senhor, nesse lugar. Chuva de bênção, de misericórdia, chuva de amor. Haverá neste lugar graça em nossos corações. Haverá neste lugar curas e libertações. Haverá neste lugar bênçãos e restaurações. Basta apenas confiar e Ele vai agir em seu amor. Faz chover, Senhor, neste lugar. Chuva de bênção, de misericórdia, chuva de amor. Filhos e filhas de Deus, é o que eu desejo para você, para a tua vida. Chuva de bênção, de misericórdia, chuva de amor. Não importa como estão as coisas, não importa como está a tua vida, você é uma pessoa de fé, você crê em Deus, então espere em Deus, porque está começando o programa Vinde a Mim. É um programa gostoso, onde a gente vai dialogando, vamos conversando, resolvendo a vida dos outros e a nossa. Como é gostoso saber que a gente não está sozinhos, né, gente? A Obra Evangelizar tem esse programa de evangelização para você, com tantos outros programas que ajudam você a em Deus poder vencer a vida. E o que seria de nós se não fosse a ajuda que vem do alto, né? Não é verdade, Dirceu? O que seria da gente? Seja bem-vindo mais uma vez. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, os teus dons, porque quem ajuda nesse programa, né, gente? Eu tenho certeza que é abençoado também. Aqui por detrás dos bastidores tem várias pessoas trabalhando com a gente nas câmeras, na produção. E eu digo assim, gente, tudo preparado com muito carinho para você que vai nos acompanhar. Olha só a novidade para você aqui. O padre vai rezar por você. A agendinha sempre vem aqui junto com o padre, porque eu aguardo a sua participação. Não importa da onde você vai entrar em contato, tá aí, ó. Você pode pedir oração, vem para a agendinha de oração do padre e prometo, não vou esquecer de você jamais, tá? E se tiver algum assunto polêmico, não só eu vou colocar você na oração, como você pode participar do nosso programa também, por que não? Manda sua carta para cá, aí tem o endereço para você participar do nosso programa, mandando a sua carta, enviando a sua carta. Se quiser pode mandar também para o nosso e-mail, o padre vai com muito carinho aqui e sempre preservando aí tua identidade. Não precisa colocar nome nem endereço, basta, é claro, na carta precisa, né, para poder chegar, mas o padre não vai mencionar aqui. Eu quero mencionar a história, a carta, para que outras pessoas possam ser ajudadas também. É a nossa maneira de poder ajudar esse Brasil todo de audiência que a gente tem. A Juscele já está comigo, a Juscele Cavalli. Maria Cândida, seja bem-vinda, Maria. Marcilene dizendo, olá, padre, que bom poder ter o senhor novamente aqui dentro da minha casa. E é verdade, filha, tá ligado na Evangelizar? O padre tá aí junto com vocês, abençoando, trazendo bênçãos aí para vocês, esclarecimento da palavra. Marcelo Santos também, Vidal, que está comigo, Maria Martinha, né? Graças a Deus, pessoas que vão participando. Você também pode entrar em contato para participar. Deixa o padre ver aqui a carta de hoje, está aqui. A carta que hoje o padre vai ler para você, gente, é uma carta assim, bem esclarecedora. É a primeira vez que o padre fala aqui de batismo, né? Primeira carta que chega aqui diz eu, pessoas querendo esclarecer sobre batismo. E tem um costume muito forte hoje de pessoas que se batizam em casa, e pessoas que às vezes batizam em outra igreja e depois vêm batizar na igreja católica. Enfim, então vamos esclarecer um pouquinho hoje. Presta atenção que é bem interessante essa carta que essa filha mandou. Oi, Padre Cleber, eu fiquei muito feliz quando assisti seu programa na TV Evangelizar, pois acredito que através dele eu teria a resposta que estou precisando. Sempre fui participativo aqui na minha comunidade, mas o nosso antigo pároco, que trabalhou aqui por mais de 20 anos, não era de explicar as coisas como esse novo agora que assumiu a nossa paróquia. Aqui no interior, todo mundo tem o costume de batizar em casa e depois batizar na igreja. Foi assim que eu e meus irmãos fomos batizados e batizei meus 4 filhos.
Mas em uma das celebrações, o padre explicou que batizar em casa é pecado e não é aceito para a igreja. Quando eu comentei com a madrinha do meu filho, padre, ela ficou muito mal. Eu disse que o batizado em casa não era válido, ela ficou muito chateada e eu gostaria de perguntar, eu posso continuar considerando ela como minha comadre, como madrinha do meu filho? Eu já ouvi muitos comentários de pessoas que também ficaram desapontadas aqui na nossa comunidade com o que o padre falou. E gostaria desse esclarecimento. Posso considerar essa minha amiga como comadre? Como que fica o meu filho? Preciso confessar desse pecado que, segundo o padre, é batizar em casa? Estarei aguardando ansiosa para minha carta ser escolhida. Está aqui, filho. O padre escolheu a sua carta. É uma história bem polêmica. E digo assim que mexe com vidas, né, gente? Porque às vezes a pessoa acaba não sabendo o que fazer, né? Não sabia, diz ela. O padre falou. E eu quero saber também, você acha que é pecado batizar em casa? Você também teve o costume? Foi batizado em casa ou não? Depois na igreja? Conte pra gente, porque eu sei que tem muita gente com esse costume. Eu estou com uma participação já aí comigo. A Maria de Fátima, que está aí na linha. Maria, seja bem-vinda, Maria. Alô, Maria de Fátima. Boa tarde, Padre Boa tarde, meu anjo. Tudo bem com você, filha? Tudo bem, tudo na paz, graças a Deus. Que bom, obrigado mesmo por estar participando com a gente. Olha, primeira ligação, eu fico muito feliz porque é assim que a gente vai ajudando as pessoas, né, Maria, a esclarecer as suas dúvidas. Hoje, Maria, nós estamos com uma carta aqui, polêmica, eu digo, porque é a primeira vez que a gente fala desse assunto. Você já ouviu falar dessa história de batizar em casa, depois na igreja? Você que é do Juazeiro aí, aí você tem o costume de batizar em casa também, depois na igreja? Já passou por essa experiência? Conte pra gente. Não, eu aqui mesmo em Juazeiro, eu nunca vi nenhum caso parecido. E eu nunca também soube de alguém conhecida nessa situação. Agora, o que eu sei, dentro da própria, que eu já ouvi, alguns comentários até da igreja, que no caso, que a criança esteja para morrer, no último caso, você pode, né, dar uma bênção e realmente chamar, ou a pessoa abençoar e tentar, né, salvar a criança. Mas eu nunca vi aqui em Juazeiro, não. Geralmente aqui existe a preparação para o batismo, os cursos, né, muito colocado esse aspecto. E é feito na igreja. É feito na igreja, que bom. E olha, na igreja. Agora, fatos assim... Agora, eu já ouvi algum comentário, já faz muito tempo, que poderia acontecer no caso já nos últimos momentos, né, podia batizar. Não, você recebeu uma informação até bem interessante. É bom que você traga isso. Por quem não sabe ainda, se a pessoa às vezes está em perigo de morte, a pessoa pode ser batizada. Qualquer leigo poderia fazer o batizado, jogando água na cabeça, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a criança não morre sem o batismo, né, Maria? Porque agora, na verdade, o que vale é o momento, a fé que a pessoa está tendo, né? Se a mãe ou até arranjar uma pessoa que já é o padrinho e acreditar, né, na potência e no valor do sinal da cruz, né, no sinal da cruz, então realmente coloca na água, eu acredito que Deus receba o anjinho, né, no caso, com muita glória e com muita bênção, né? É porque a igreja até diz assim, quando a criança acaba não sendo batizada, porque não deu tempo mesmo, às vezes morre até no hospital, a graça de Deus pressupõe o batismo. Quer dizer, a criança não vai deixar de alcançar a salvação, porque já é um anjinho, né? É claro que a graça de Deus é maior. E talvez daí venha esse costume de se batizar em casa, porque muitas famílias do interior não dava tempo do padre chegar, a criança doente, etc, né? Mas eu gostei muito da sua participação esclarecedora, viu, Maria? Obrigado mesmo. Padre Cleberson, eu quero falar, por exemplo, eu assisto sua missa todas as quartas-feiras. Oh, maravilha! Todas as quartas-feiras, assim, a não ser quando o senhor não celebra, porque de vez em quando é outro, né? Mas todos os dias eu participo da missa das 7h30 da manhã. Que bom, né? que bom saber disso. Evangelizar, viu? E estava assistindo seu programa, Vinde a Mim. Obrigado, meu anjo.
para transferir para o sábado, eu tenho mais dificuldade. Por causa de horário, para mim, no sábado, tá entendendo? Mas eu agradeço muito, porque o senhor é uma pessoa iluminada, tá entendendo? Uma pessoa muito iluminada. Eu já vi várias participações do senhor nas 24 horas, tá entendendo? Em vários momentos na TV Evangelizar. É ligado amanhã todinha a TV Evangelizar. Olha, eu fiquei muito feliz, Maria. E à noite, e à tarde eu saio, tenho que resolver as coisas, como eu cheguei agora. Aí daqui a pouco eu ligo e vou até 11 horas da noite, às vezes assisto, eu tenho fé. Não saia da Evangelizar. Eu também, né, falando eu tenho fé, né? Maria, lembrando que... eu agradeço muito. Você é uma pessoa muito iluminada. Obrigado, meu anjo. Quero lembrar para você, Maria. Senhor, viu? Deus Maria? te abençoe e proteja. Oi. Você que não consegue acompanhar todo sábado o programa, pode rever também pelo YouTube. De repente, alguma pessoa pode acessar lá o nosso canal no YouTube e você rever os programas por lá. Maria, deixa eu aproveitar e colocar você em oração. Como que é o sobrenome da tua família para poder incluir a família na minha agenda aqui? É Ramos Rosa. Tá, vou colocar a família Ramos Rosa. Olha, eu fiquei muito feliz da tua participação, Maria, e do testemunho lindo, né? Porque como é bom saber que a gente é instrumento de Deus para tantas famílias. Obrigado mesmo, viu? Tá, obrigado, senhor, e tudo de bom. E que Deus o ilumine todos vocês, porque a TV Evangelizar é uma bênção de Deus. É realmente assim um fenômeno no Brasil, viu? Maravilha. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Filho, esteja sobre a tua vida. Eu traço o sinal da cruz. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ô Jesus, que maravilha, né, gente? Obrigado mesmo, viu, Maria? Deus abençoe pelo teu carinho. Dá vontade da gente continuar conversando aqui com as pessoas, mas o tempo vai indo. O padre vai para um rápido intervalo e eu volto com você, pedindo essa chuva de bênção de graça para a tua vida também. Liga, participe com a gente, entra nas redes sociais. O padre está aguardando aqui. Haverá neste lugar graça em nossos corações. Eu creio, Senhor. Haverá neste lugar curas e libertações. Haverá neste lugar bênçãos e restaurações. Basta apenas confiar e Ele vai agir em seu amor. Faz chover, Senhor, neste lugar. Chuva de bênção, de misericórdia, chuva de amor. Faz chover, Senhor, neste lugar. Chuva de bênção, de misericórdia, chuva de amor. Eu fico muito feliz da quantidade de participações hoje no programa Vinde a Mim, viu, gente? A Neide Santos dizendo assim: Padre Clebson, amo participar do seu programa e tem um caso parecido com essa filha de Deus. Hoje o padre leu aqui a carta dessa filha que ela diz assim: Padre, eu e meus irmãos fomos batizados em casa e depois na igreja. E eu batizei meus filhos da mesma maneira que eu aprendi. Mas agora chega um padre novo na paróquia, depois do primeiro que ficou 20 anos, né? Bastante tempo, né, dizer, 20 anos na paróquia. Eu já sou 10 na minha paróquia, ela já está achando demais, meu Deus do céu. E esse há 20 anos, ficou 20 anos, e o padre não falava muito sobre isso. E ela diz, era uma tradição aqui na nossa comunidade. Agora o padre diz que não pode batizar em casa. Você acha que é pecado batizar em casa, como o padre está dizendo? Você acha que não é correto? A Neide está dizendo assim: padre, nós temos um caso parecido, porque eu fui batizado em casa, mas quando aprendi que não se podia batizar em casa, já não batizei os meus filhos. Eu acho que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se ela não sabia, não pode considerar como pecado, né? É interessante, porque um dos pesos dela aqui justamente é achar que está em pecado. Ela até termina a carta dizendo: padre, eu preciso me confessar, eu preciso chegar diante do padre para confessar o meu pecado, né? É como aqui a Neide está dizendo: se você não sabia, né, você não pode ter esse peso de consciência. Marcelo Santos também participando, dizendo: padre, gosto muito do seu programa e acho que batismo é uma vez só,
não se pode, nós temos que acabar com essa cultura de se batizar em casa, que é coisa muito comum dos antigos, né? Obrigado pela tua participação também, filho. A Maria Martinha, peço pela conversão da minha família, Padre, pela minha saúde, pelo meu esposo, meu Lelo, bênção, Padre. Ela coloca aqui o Lelo, que é o filho já falecido, né? Que o Padre, inclusive, conheceu. Ô, Martinha, estamos rezando, viu, filho? Que Deus te dê força aí. Maria Silva também participando, pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Estamos aqui com várias participações. Daqui a pouquinho o Padre vai chegando com mais participações lá, também, de quem vai participando com a gente. Eu gostaria de colocar aqui, gente, o nosso jornalismo preparou aqui uma matéria bem interessante, que é sobre a importância dos padrinhos de batismo, porque ela termina a carta com uma preocupação. Padre, e como que fica agora os padrinhos do meu filho? Porque os padrinhos são muito próximos dele, aqueles que apadrinharam em casa, que tem o padrinho também em casa e depois na igreja. É uma tradição de muita gente, sobretudo da região sul, diz que é muito forte na região sul, essa tradição de se batizar em casa. A importância dos padrinhos, veja lá. Os caminhos destas duas mulheres se cruzaram há 58 anos quando a Sueli nasceu e foram reforçados a partir do momento que a dona Diolinda se tornou madrinha de batismo da Sueli. O convite foi como receber um presente. Para mim, eu não ia ser madrinha da filha de uma pessoa qualquer. Era o homem e a mulher que eu considerava ser meus irmãos. O vestido usado pela Sueli no dia do batismo existe até hoje para recordar a data em que uma história de cumplicidade e muito carinho teve início. A madrinha, sim, foi muito importante na educação, né? No querer bem, no se doar. Ela foi uma pessoa assim presente na minha vida, né? Então isso faz assim com que cada dia que passa cresce mais o amor e o carinho que eu sinto por ela. Uma se abre com a outra e eu ligo na casa dela, nós conversa, ela liga aqui, nós conversa. Então eu abro meu coração livremente para ela. E se ela precisar, a senhora também está aqui para acolher? Porque se ela precisar, eu estou aqui para acolher, porque o marido dela e os filhos dela, para mim, são a mesma coisa que seja meus filhos. Tanto a palavra padrinho quanto a palavra madrinha têm origem do latim. Padrinho significa pai ou defensor e madrinha significa mãe. Quando se aceita esta missão, não significa ocupar o lugar dos pais, mas estar junto deles. É ter a responsabilidade de zelar pela educação da criança e orientá-la no crescimento da fé. O sacramento do batismo para a Igreja Católica é a porta de entrada para a vida cristã. A criança é incorporada à comunhão da Igreja. Sem o batismo, o fiel não pode receber outros sacramentos. A Dona Maria faz parte da Pastoral do Batismo há 17 anos e ajuda pais e padrinhos nessa nova e importante jornada. A Pastoral do Batismo, ela tem finalidade de levar aos pais e padrinhos o conhecimento sobre o sacramento do batismo. E através desse sacramento existe um compromisso com Deus e com a comunidade. A missão primeira do padrinho é esse ser testemunho da vida de fé. Por isso que para ser padrinho de batismo deve ser sempre alguém presente, atuante na vida da igreja, que vai transmitir, né, à criança o verdadeiro valor da fé pelo testemunho de vida. E quando existe o exemplo, o laço é tão forte que nada é capaz de separar. A senhora acredita que a senhora então cumpriu o papel de madrinha? Eu cumpri e vou cumprir até o fim da minha vida. Que maravilha, né, gente? Que bom se todos tivessem assim um padrinho e uma madrinha, como essa senhora, né, Dirceu, com tanta garra, com tanto compromisso, né, de poder viver essa missão. Que Deus abençoe, viu, todos aqueles que são padrinhos aí, que têm esse desejo, né, de cumprir a missão, porque padrinho e madrinha são segundos pais, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de ser apadrinhado em casa, porque o Dirceu estava contando aqui um segredo para o padre, viu, que ele também foi batizado em casa, ele vai ter que contar essa história direito. Eu estou com uma participação aqui, quem está falando comigo, quem vai falar comigo é o Carlos, o Claudinei, Claudinei de Curitiba. Ô Claudinei, seja bem-vinda. Boa tarde, padre. Tudo bem com você, Claudinei? Tudo bem, sua bênção, padre. Deus abençoe. Ô Claudinei, conta aí pra gente, você é participativo na igreja, é batizado também, foi batizado em casa e depois na igreja, conhece essa cultura? Conte pra gente tudo e não esconda nada. Conto sim, padre. Não, eu fui batizado na igreja. Na igreja.
somos católicos participativos, somos associados da Evangelizar. Que bom, obrigado, Claudinei. Em questão do batismo em casa, na igreja, padre, a minha opinião é assim. Numa emergência, em último caso, batiza-se em casa. Mas, na minha opinião, o certo mesmo é diante do altar do Senhor. Aham. É o lado correto, que eu pelo menos penso assim. Isso mesmo. Eu acho que você fala com uma convicção porque também participa na igreja, e eu digo assim, casos extremos, a gente não pode deixar uma criança morrer sem o batismo, quando se tem pelo menos uma pessoa consciente ali do que é o batismo. Então, num caso extremo, se batizar em casa. Agora, como diz você, não pode se virar regra agora de a criança nasce, então já vai escolher os padrinhos para batizar em casa e outros padrinhos para a igreja, porque a gente começa a desvalorizar aquilo que é sagrado, né, Claudinei? Sim, eu tenho os ensinamentos dos meus pais, da minha família. Tudo diante do altar do Senhor é o mais sagrado, é o correto. Uhum. É a nossa religião. Num caso extremo, igual eu disse lá no início, aí sim, batizo-se em casa. Não deixe uma criança sem o batismo. Isso mas o certo diante do altar. Que bom. Na presença de um sacerdote. Que bom, obrigado pela tua participação, Claudinei. E eu quero também colocar aqui em oração, se você tiver alguma intenção em particular, o padre está com a agendinha de oração aqui. Tem alguma intenção? Quer colocar o sobrenome da família para rezar por todos? Tenho sim, padre. A minha família é a família Bertanha. Tá. A família da minha esposa é a família Costa. Costa. E em especial, eu tenho um filho especial, ele tem 17 anos e quero colocar o nome dele em oração. Tá. Como que é o nome dele? Gustavo. Vamos colocar o Gustavo, então. Isso, e tem uma filha também que casou agora recentemente, dia 8, que o casamento dela seja uma bênção diante de Deus. Então tá, vamos colocar a filha aqui de modo especial, né, que casou. Como que é o nome da filha? Bruna. A Bruna. Ô filho, obrigado mesmo pela tua participação, viu, Claudinei? E eu quero já estender as minhas mãos aqui e conceder uma bênção muito especial para você e para tua família e sobretudo agora debaixo das minhas orações pessoais. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu, pela tua participação. Obrigado mesmo, Claudinei. Que bom, né, gente? Os homens participando aí também. E é importante, quando a gente fala assim de coisas assim, de tradição, isso é muito forte, né, Dirceu? A gente conversava aqui por detrás dos bastidores, como que é forte essa cultura de se batizar em casa, e as pessoas antigamente não tinham essa consciência de que tem que ser na igreja. Parece que já quando a criança era pequena, já ia procurando os padrinhos de casa também. Né? Já ia escolhendo antes, né? Mesmo na criança nascer, já ia escolhendo os padrinhos. Já ia escolhendo. Eu fui batizado em casa também, né? Mas na época a gente não tinha conhecimento. E foi batizado e teve os padrinhos também, cara. Isso, com certeza. E os padrinhos acompanharam, tiveram compromisso também com você? Ou como que foi? Sim, sempre acompanharam. Então, e até como a gente viu a importância de ter padrinho para acompanhar na fé, eu digo assim, os padrinhos em casa, embora não sejam, vamos dizer, reconhecidos pela igreja como padrinhos, mas tem algo bonito aí, porque acompanha a criança e etc. Então, depois eu vou dar minha opinião a respeito do batismo em casa, vou falar do perigo da gente seguir uma tradição que não comunga com a fé católica, mas para dizer, se considerar segundo o pai, segundo a mãe da criança na fé, isso é uma bênção de Deus, eu vou dizendo, né? Por isso que eu já digo para essa filha, não tenha medo, filha, de considerar essa mulher como comadre, né? Aí os teus amigos como comadre e compadre, porque eu acho que isso é abençoado. Eu vou cantando essa canção aqui que eu disse, Foi Você Que Me Mostrou a Vida. É uma linda canção do CD do Padre. Daqui a pouquinho eu volto. Tem aquela bênção especial, Palavra de Deus. Nós estamos só na metade do programa ainda. Foi você que me mostrou a vida. Foi você que me mostrou que existe o amor. Foi você que me deu a saída, curou a minha dor. Foi você que me mostrou a vida. Foi você que me mostrou que existe o amor. Foi você que me deu a saída, curou a minha dor. Foi você que no mais profundo amor, me deu vida.
força pra continuar. Foi você que na cruz por mim estava. Teu conselho me ensina a lutar. Foi você que me mostrou a vida. Foi você que me mostrou que existe o amor. Foi você que me deu a saída, curou a minha dor. Às vezes eu sinto um vazio em mim e me vejo tão pequeno, precisando de ti. Às vezes eu sinto um vazio em mim e me vejo tão pequeno, precisando de ti. Me acolhe, ó Mãe, com teu amor. Ensina-me a viver a santidade. Como Maria eu digo sim. Eis-me aqui, uma criança eu quero ser e contigo perceber. Sou amado de verdade. Você que vai acompanhando o nosso programa, eu quero pedir que a Virgem Maria, Nossa Senhora, possa esconder você ali debaixo do manto dela, protegendo você, né? Eu digo assim, gente, tem coisas na vida que a gente não é obrigado a nascer sabendo. Hoje nós estamos falando de um assunto aqui que é tão forte hoje, sobretudo na região sul do país, a tradição de se batizar em casa. E segundo os historiadores, quando a criança estava em perigo de morte, então não dava tempo do padre ir até o interior, então a família se batizava a criança em casa, porque com medo da criança acabar falecendo. E isso foi se tornando uma tradição, né? Pelo pouco que eu li sobre isso, então vejo que é muito forte. Até o Dirceu aqui, o nosso músico, contando, eu também fui batizado em casa, padre, eu não sabia na época, e aconteceu. E tantas pessoas que podem dizer o mesmo, também fui batizado em casa. Eu digo assim para você, filho, se você foi batizado em casa e depois na igreja, que é muito interessante você saber o que diz a igreja sobre isso, quais são as instruções da Igreja Católica Apostólica Romana sobre isso. E a gente vai caminhando aqui no programa, tem muitas coisas que vai nos ajudando a nos organizar, né, em relação ao tema. E já que estamos falando sobre assuntos relacionados ao batismo, Rodrigo Ferreira tem um assunto muito importante, educando filhos na fé. Vamos ver lá? Moral não é simplesmente definir o que é certo e o que é errado. Claro que a base da moral, não é? A palavra, a explicação do que é moral, o sentido, o significado, está ligado a isso, ao que é certo e o que é errado. Mas mais do que isso, mais profundo do que isso, queremos levar também os nossos filhos a viver aquilo que é cristão, aquilo que é de Deus, aquilo que é verdade, aquilo que com certeza vai fazer deles bons cidadãos e pessoas do bem. Olha, a palavra de Deus nos traz algo muito importante, que vale a pena nós nos orientarmos por isso, nos nortear por isso. É importante ouvirmos a Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós não queremos simplesmente só definir o que é certo e o que é errado, mas levar para os nossos filhos, através de valores verdadeiros, de princípios não só humanos, mas também cristãos, a verdadeira moral. Olha o que diz a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Presta atenção. Filhos, é direto, né? Obedecei a vossos pais no Senhor. Isto é o que é justo. Isso é o que é certo. Isso é o que é correto. Obedecei aos vossos pais. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e vida longa sobre a terra. Veja que importante educar os nossos filhos da fé, não só para mostrar para os outros, para fazer bonito, mas simplesmente
para obedecermos a Deus, seus mandamentos, sua palavra e podemos colher os frutos de uma longa vida e, sobretudo, feliz. Interessante, né, gente? O batismo é porta de entrada para a gente se tornar cristãos. E aqui, como o Rodrigo está dizendo, sobre a questão da moral dos filhos, saber educar, de valorizar os pais educar os filhos. Eu acho que, como diz Jesus, nem um pai iria querer dar um escorpião para o filho se o filho pede um peixe. É por isso que os pais levam a criança para batizar em casa, ou seja, para batizar na igreja, né? Os pais levam o filho para ser batizado porque a gente sabe que o maior valor que existe nesse mundo, meu Deus, é o batismo. E é claro que nós sabemos que o batismo em casa, para nós católicos apostólicos romanos, tem base naquilo que os cristãos faziam. Basta você ver em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, Pedro, quando começa a batizar, ele diz: o batismo é para vós, para os vossos filhos, para todos que estão longe. Se você for ler depois ali da ação do Espírito Santo sobre a igreja, nós vemos ali a ação do batismo que Pedro fez e fala que é para todos. Então, se é para todos, é para todos. Nós queremos que batismo é graça, não é merecimento humano, né? Agora, a questão hoje no programa e a questão de ser batizado em casa, isso pode? Isso é um pecado? E seria um pecado grave, né? Vamos ver o que as pessoas estão dizendo. As pessoas estão participando lá do site do Padre Reginaldo, aqui no site do Padre, na nossa página. Adriana Terência, ela diz: sua bênção, Padre Cleberson. Peço oração para minha família, em especial pelo meu filho Teles, também a Tita, pelas famílias, amém. O Ederson dizendo assim: Padre Cleberson, gosto muito do seu programa e gosto dos temas que o senhor aborda, que nos ajuda bastante. Sou catequista, diz ele, e confesso, padre, que aqui na nossa cidade também tem essa tradição de se batizar em casa. Eu não fui, diz ele, porque meus pais sempre estiveram dentro da igreja, mas minha mãe já foi convidada para ser madrinha de uma criança que foi batizada em casa e alertou que não se pode. Olha que interessante aqui o Ederson falando, né? A mãe sabe que não pode batizar em casa, então já comunicou para a vizinha: não, vizinha, tem que batizar só na igreja, não é em casa. E é assim que a gente vai vencendo, às vezes, essas culturas que pode danificar um pouco, denegrir um pouco a nossa fé, né, gente? Tá? A Rita, ela coloca aqui: Padre, há um só Senhor e um só batismo, está escrito na palavra de Deus. Por isso não se pode batizar em casa. É a opinião da Rita que está com a gente. Obrigado, Rita Ribeiro. A Denise Busato, dizendo: Padre Cleberson, as suas cartas têm me ajudado muito também a ajudar as pessoas. Acho, padre, que o batismo em casa não é um pecado para aqueles que não sabem, mas pecado é você errar mais de uma vez, como diz o outro. Errar uma vez, tudo bem, mas errar 2 vezes já seria tolice, né? A Denise. Quer dizer, se a Denise está dizendo, se ela não sabia, não vai ficar agora com peso de consciência, achando, filho, que é um pecado grave. Então eu acho que isso já ajudou, não ajudou? O programa já ajudou você com essa carta, meu anjo, a você entender que não é um pecado grave, que você tem que ficar se martirizando com isso. E digo mais, essa mulher que se considera madrinha do teu filho, segunda mãe, o amigo lá que se considera seu compadre, tudo bem, considerar o teu filho como segundo filho é uma bênção, filho. É um testemunho de fé. Agora, é bom que saiba que o batismo em casa, ele não é válido pela igreja, não é considerado válido pela igreja, né? O que é válido é o batismo na igreja, mas pela ignorância, não sabia, agora está sabendo e vai ajudar outras pessoas também. E para ir reforçando, eu tenho aqui a palavra de Deus que eu gostaria de trazer, que eu tenho certeza que vai ajudar. A palavra de Deus sempre nos ajuda e nos enriquece, né, gente? A carta de Efésios, capítulo 4, versículo 5, você que tem a palavra, Efésios 4, 5, diz assim, um versículo breve, claro e bastante objetivo: há um só Senhor e um só batismo. A palavra está dizendo: há um só Senhor e um só batismo. Eu sei que muitas pessoas às vezes até dizem assim: mas o Deus é o mesmo, então não importa qual a igreja, qual a denominação religiosa. Há um só Senhor e um só batismo significa que nós não podemos, gente, tentar interpretar a Bíblia a partir de outro batismo. Há um só, está aqui na palavra, você está vendo aí, há um só Senhor e um só batismo. Então, imagine que se a criança é batizada em casa, então se ela fosse batizada na igreja novamente, seria o segundo batismo.
Eu mesmo como padre, a primeira coisa que eu faço antes de batizar é perguntar para os pais, já foi batizado em casa? Porque se os pais dizem que foi, então eu só vou fazer os ritos complementares, eu não faço o batismo novamente. Está entendendo? É uma saída, né? Eu acho que nós padres também é bom que fiquemos atentos. Tem regiões nesse Brasil todo que não se tem esse costume, mas infelizmente o padre que é aqui da região metropolitana de Curitiba, do Paraná, e sou natural de Santa Catarina, eu sei que essa cultura é forte. Então é bom que a gente também entenda que se a gente sabe, a gente tem que passar adiante para as pessoas. Há um só Senhor e um só batismo. Quer um conselho? Você que tem a criança ainda bem pequenininha aí, já batizou em casa, padre, não sabia, batizei em casa. Então avise o padre quando você for batizar na igreja que ele foi batizado em casa, para que o padre já fique sabendo para fazer só os ritos complementares para essa criança, está entendendo? É o conselho que eu dou, né? Porque o batismo que vai ser válido mesmo para o teu filho é o batismo da igreja, tá? Eu quero aqui abençoar essa água e pedir, Senhor, tantas pessoas nos acompanhando. Eu sei que essa bênção vai longe. Essa água que se transforma em remédio espiritual para todos aqueles que necessitam, para que sejam curados e libertos de todo mal por Cristo nosso Senhor. Amém. Que gostoso, né, gente? Poder fazer esse programa acontecer, trazendo paz para as famílias, para as pessoas e esclarecimento da fé. Sábado que vem tem mais, viu? O programa Vinde a Mim, com novas cartas, novas histórias. E eu vou ficar muito feliz se você puder participar junto com a gente, tá? Obrigado, Dirceu. Mais uma vez participando aí com a gente, não só no violão, na voz, mas também dando aí a participação hoje, contando até um pouco da vida dele pra gente. É assim que a gente vai crescendo na fé através desse programa. Até sábado que vem, se Deus quiser, e nós vamos pedindo esse colo de mãe. Ô Jesus, às vezes me dá um vazio, Senhor, um vazio aqui dentro de mim, eu preciso de um colo. É como diz essa canção. Às vezes eu sinto um vazio em mim e me vejo tão pequeno, precisando de ti. Às vezes eu sinto um vazio em mim e me vejo tão pequeno, precisando de ti. Me acolhe, mãe, com teu amor. Ensina-me a viver a santidade. Como Maria eu digo sim. Eis-me aqui, uma criança eu quero ser e contigo perceber, sou amado de verdade. Me acolhe, ó mãe, com teu amor. Ensina-me a viver a santidade. Como Maria eu digo sim. Eis-me aqui, uma criança eu quero ser e contigo perceber, sou amado de verdade.